Eu adoro ver essa mensagem ao vivo. Você está ao vivo? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá pra pegar a minha biblioteca, que eu amo de paixão. Vou chamar algumas pessoas. Você que já é de casa, sabe como que funciona. Vou chamar a galera, dá uma adiantada aí, uns 2 minutinhos, pra eu poder chamar o povo. Tudo aqui. Não tem muitas pessoas online, mas eu vou chamar quem tá online. Vamos lá. Vou mandar aqui também. Muito bom, muito bem. Vamos lá. E aí? Como vocês estão? É bom vocês estarem bem, estarem sentadas num lugar confortável, porque hoje vou falar coisas assim surpreendentes. Gente, gostaram do meu batom, da minha blusa azul? Né? Vamos falar verdades, como eu acabei de dizer. Vou falar verdades. São duras? São, mas não é porque são duras que tem que ser feia, né? As verdades podem ser belas também, né? Nem tudo que é verdadeiro tem que ser horroroso. Obrigada! Oi, Fábia! Tudo bom? Tô falando aqui pra galera que eu vou trazer verdades hoje. É importante, né? É importante. Vivemos num mundo que a gente precisa falar a verdade. Vamos lá, então. A live de hoje, o tema é por que os espanhóis não falam inglês. Trouxe aqui 5 razões pelas quais os espanhóis não falam inglês. Lembrando aqui que todas as informações que eu trago são pesquisas de artigos científicos ou revistas acadêmicas, informações do Instituto Cervantes, que é o órgão responsável pela língua, a divulgação da língua espanhola no mundo e cultura hispano-americana. Então, nenhuma informação eu estou inventando da minha cabeça, tá? São informações que eu pesquiso, que eu estudo, que eu compilo, que eu organizo e resolvi trazer para vocês. Por quê? Porque eu sou legal? Também, mas sobretudo porque eu percebo que dentro do ensino de línguas estrangeiras, muitas coisas não são comentadas, né? A gente ouve muito, estude inglês, estude idiomas, né? Só que a gente não é exposto também a algumas informações que às vezes são um pouquinho mais técnicas, mas que são extremamente importantes para a gente entender a complexidade. Oi, Andrea! Tudo bom? Buenas tardes! Às vezes as pessoas, eu recebo muitos alunos, boa parte das pessoas que têm dificuldade em aprender um idioma, seja ele qual for, ele está muito relacionado a questões emocionais e muito também por falta de informação. Não é só você pegar, comprar um curso, procurar uma escola, comprar um livro bom, né? Tem gente que gasta dinheiro comprando livros maravilhosos e fala, ai, não deu certo, ai, não consegui, a escola X, a escola Y, a escola Z. Gente, eu preciso dizer coisas que estão embutidas aí para o nó se desfazer e você se libertar e ter poder de decisão, de escolha, tá? Então, assim, eu vou falar do inglês, lembrando, sempre vou fazer isso em todas as lives, não é a crítica a quem estuda inglês, para quem escolhe aprender esse idioma para se comunicar. Aqui eu tô trazendo uma realidade da língua espanhola, dos espanhóis e de todos os 21 países que falam o espanhol como língua oficial e qual é a dificuldade que esses países enfrentam na educação quando eles vão aprender ou quando eles são expostos às línguas estrangeiras, de como eles lidam, que são praticamente algumas dificuldades que os brasileiros também enfrentam, né? Principalmente se tratando aqui de América Latina, as dificuldades em termos de educação são muito parecidas. Então vamos lá.
um dos artigos, né, que eu li, na verdade é uma entrevista e uma pesquisa da revista Galileu, que traz algumas informações, algumas pesquisas de universidades de Londres, que é da University College, e também tem uma pesquisa da ABA English, tá? Então veja, eu tive que ler artigos em inglês para trazer essas informações para vocês. Olha só, tá vendo? Vocês falam que inglês não é importante. Claro que é importante, tive que ler inglês, tá vendo? Mas para te dizer o quê? Por que que é importante, por que que é legal, por que que é interessante, necessário, aí você vai usar o adjetivo que você achar melhor, que combina mais com você, tá? Por que que é importante estudar o espanhol e por que que o espanhol tem ganhado cada vez mais força no mercado de trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui algumas questões primeiro, né? Primeira coisa, os espanhóis, eu tô olhando aqui pra baixo, gente, que eu tô com algumas anotações pra não perder nada, tá? Tem bastante coisa hoje na aula. Os espanhóis, então, eles estudam em média 10 anos a língua inglesa como língua estrangeira nas escolas, tá? Então, a criancinha entrou lá na escola, pequenininha, muito parecido com a nossa realidade, né? A gente começa a ver o inglês como língua estrangeira lá pelo 5º ano do ensino fundamental 2 e vai até o ensino médio como língua estrangeira. Lembrando que língua estrangeira, tanto aqui, né, no Brasil quanto na Espanha, ela não é matéria obrigatória, não é disciplina fundamental, tá? As escolas oferecem, mas ela é opcional. E foi feita uma pesquisa com os espanhóis aí quando terminam o ensino médio e 70% dos jovens entre aí 18 e 24 anos que foi feita essa pesquisa, 70% assume que não sabe nada de inglês, não consegue se comunicar absolutamente em nada. E quando eles falam nada na pesquisa, significa que eles não conseguem nem perguntar o nome, perguntar uma idade, ou seja, frases simples, né, de dizer sei lá, hi, how are you? Eles não se sentem confortáveis, não se sentem capazes de dizer uma frase simples, tá? Estudando 10 anos. Tá? É aquela coisa de, mas eles são europeus, não tá tudo lá perto. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Aí fizeram uma outra pesquisa com pessoas de 25 a 64 anos. Aí eles já deram uma aumentada aí, né, na idade. E 50% dessas pessoas que foram pesquisadas, né, que fizeram a pesquisa, não conhece nenhuma língua estrangeira. Nenhuma língua estrangeira, tá? Outra coisa, nos últimos 10 anos, então a gente está em 2020, a pesquisa acho que é do final de 2019, de setembro de 2019 essa pesquisa que foi feita na universidade, né? University College. Nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2010 para cá, eles verificaram que o ensino de língua inglesa nas escolas piorou. Ou seja, a qualidade dos profissionais de língua inglesa, a grade curricular, tem vários critérios. Eu não vou me estender aqui, eu vou trazer uma informação mais geral, mas piorou essa oferta do ensino de inglês na Espanha, tá? Então, isso também é uma característica. E aí, eles fizeram também uma pesquisa chamada La Importância del Inglés em 2020, justamente para incentivar os espanhóis a começar a estudar inglês, né? Eles querem enfiar goela abaixo o inglês no mundo inteiro. Tudo bem, né? Olha, eu perdi até meus cabelos de ouvir essas coisas, gente. Tudo bem. Aí, os espanhóis, 25% dos pesquisados, né, fizeram a pesquisa. E aí, né? O que é a coisa mais importante para você fazer no ano de 2020?
25% respondeu que era começar um curso de inglês. Foi a resposta de 25%. Ou seja, né, de uma população inteira, tem uma parcela, significativa, é interessante, ou seja, eles têm essa coisa de, nossa, preciso estudar inglês é importante, né? Aquela história que a gente conhece muito bem aqui. Mas aí qual que é a questão? A questão é que os espanhóis são vistos até como... Eu já li algumas coisas até do tipo que são preguiçosos, que eles não têm vontade de falar outros idiomas. E aí a gente vai precisar ter um olhar bastante empático, né? Com bastante cautela e bastante crítico, no sentido de observar como que é a cultura espanhola. Ou seja, como que o povo vive, o que o povo gosta, o que o povo faz hoje no Globo Repórter. Ai, gente, eu não consigo, é mais forte do que eu. Não, brincadeiras à parte, assim, a gente precisa realmente olhar para a cultura. A gente precisa olhar para os comportamentos, para os costumes, né? Para conseguir entender qual que é a importância, a relevância dos espanhóis olharem para o inglês e falar: nossa, realmente é importante, nossa, realmente é legal, nossa, realmente eu preciso, né? Então, tem aí algumas questões, e aí eu trouxe 5 razões pelas quais os espanhóis não sentem muita vontade de estudar o inglês. Tem um motivo para isso, não é porque, ai, não gosto, não é só um não gosto, tem também um não gosto porque não gosta mesmo, e tudo bem. E os espanhóis, eles têm uma postura muito assim, eu gosto, eu não gosto e pronto, e o problema é seu se você não concorda comigo. Eles têm essa postura, né? Que é uma postura até arrogante, se a gente for ver, né? Mas isso também já é julgamento, né? Quem somos nós para dizermos quem é e quem não é arrogante. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é uma reflexão mesmo, de pensar essa atitude, esse comportamento, né? De falar, não quero aprender e dane-se. Ah, mas é importante. Dane-se, é importante pra você, não é importante pra mim. Veja como ele casa com as coisas que eu tenho falado, né, nessas últimas lives, de você olhar pra você e falar, mas o inglês é importante pra mim? Ou o espanhol é importante pra mim? Eu gosto? É útil? O que eu posso ganhar sabendo o espanhol? Ou aprendendo o espanhol, né? Então, tem que conversar muito com a sua realidade, com o seu desejo, com o seu sentimento, tá? Hoje mesmo atendi uma menina de manhã que falou que não sabia nada de espanhol e no final do ano passado ela foi para Barcelona, ficou encantada e apaixonada com a língua espanhola. Ela foi com um namorado que sabia inglês, então ela foi tipo, ele sabe falar inglês, a gente se vira, porque inglês, né? Inglês você se vira em qualquer lugar do mundo. Aí ela foi para Barcelona. Falei, minha filha, por que você não falou isso comigo antes? Justo Barcelona, que é o povo catalão. Catalão, gente, nem espanhol se considera, né? Eles falam catalão. Eles falam outro idioma. E dentro da Espanha tem outros idiomas, né? Tem o euskera, tem o catalã, tem o valenciano, tem o andaluz. Gente, tem, acho que, sei lá, uns 20 idiomas, dialetos, variações da língua espanhola lá. Tá, beleza. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um pequeno parênteses, né? Um pequeno parênteses aí em relação à língua espanhola. Por que eu digo o quanto que é importante falar espanhol? No caso, se você quer investir e aprender a falar esse idioma, né? Por que é tão importante? Veja, a Ana Maria Machado, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: espanhol e português quase se entendem. E aí a gente vai falar de um negócio que na gramática a gente chama de inteligibilidade assimétrica. Ó, que nome lindo, gente. Desculpa, mas vocês vão ter que entender, né, aceitar esse meu lado mais técnico. Eu vou explicar para vocês. O que é a inteligibilidade assimétrica? São quando dois idiomas são próximos, são muito parecidos, só que há uma irregularidade na compreensão de um para com o outro. Ou seja, espanhol e português de fato são muito parecidos e eu ouço muito aluno falar assim:
Ah, eu super entendo, eu não consigo falar, mas eu entendo tudo que os espanhóis falam, eu entendo tudo. Ah, fala rápido, mas quando fala devagar, eu entendo. Então, isso não acontece ao contrário. Você pode se matar, se jogar no chão, pular da janela. Se você não falar direito o espanhol, né, com a pronúncia correta, as palavras corretas, não adianta. Sabe aquela coisa do portunhol? Que, né, com certeza você já ouviu falar? Cuidado com o portunhol, né? O portunhol não te leva para lugar nenhum. Para com essa... Para de acreditar que se você souber enrolar, saber meia dúzia de palavras, você vai conseguir se comunicar ou enrolar a língua. Eu já ouvi gente falar que se você enrolar a língua, você consegue falar em espanhol. Não, não. Para com isso, deixa disso, tá? Como diria aí algumas pessoas, cresça e apareça, né? A questão da comunicação do espanhol para o português é o seguinte: se você como brasileiro, como falante de língua portuguesa, consegue entender muito bem o espanhol, isso não acontece ao contrário. E a gente vai pensar por que isso acontece, né? Essa intangibilidade assimétrica. Porque nós brasileiros somos muito mais expostos à língua espanhola por música, por novela, pelos imigrantes, né? Que vem do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim, a gente é muito mais exposto à língua espanhola no mundo, né? A gente tem aí várias informações do que os latino-americanos, os espanhóis, são expostos à língua portuguesa. Outra coisa importante a gente destacar aqui é que a questão da pronúncia da língua portuguesa, o que a gente fala não é exatamente o que a gente escreve. Então a gente tem algumas variantes, por exemplo, o A, a gente tem o A, o AN, o E, o E, o, né? Tem os R's de arroz e carne, e aí a gente tem as variantes do Brasil, que tem a carne, né? Então a gente tem muitas variantes de R. O R em espanhol é um só o som, R, né? Ou R. Tem dois sons de R, mas assim, tem a regra, doble R, R, um R só, R. E é isso, tá? O A é sempre aberto, não tem som nasal. É americano, é naranja, é sempre aberto. O E é sempre E, mesmo com acento. É café, morrer, o O sempre fechadinho. Então, veja, só aí da fonética você já consegue entender por que a gente entende os espanhóis, porque o E é sempre E, fechadinho, o O também. Só que quando eles vão escutar a gente falar café, mulher, eu e mulher, tem o fechado e tem o aberto, né? Para eles não estão acostumados com o som aberto. Para eles não é E, é outro som. Eles falam, que som é esse? De que letra? E quando você fala, não, é o E. É E, né? Mas você tá falando E. Eles não conhecem esse som. Então, é justamente essa dificuldade, né, fonética que se esbarra. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente querer falar o espanhol, e aí o espanhol está nos 5 continentes, né? Falei já de casos de pessoas que foram viajar para os Estados Unidos só sabendo espanhol e se viraram muito bem pela Europa em países como a Alemanha. Você vai falar, para a Alemanha eu tenho que saber pelo menos o inglês. Não, eu tenho uma aluna, é a Dalva. Ela disse aqui ao vivo ontem, a 1h da tarde, ela falou exatamente isso. Eu fui para a Alemanha e eu dei aula para ela presencial, gente, há 4 anos atrás. E ela foi, de fato, voltou e falou, olha, super me virei com o espanhol na Alemanha. Ela estava com um amigo que sabia inglês, mais ou menos também, mas ela super conseguiu ir no restaurante, perguntou se as pessoas sabiam espanhol, aí tinha... Porque, gente, vou falar aqui pra vocês, mexicano, porto-riquenho é igual brasileiro, tem todo lugar do mundo. É igual quando você né, brasileiro, vai viajar e encontra sempre um brasileiro. Latino-americano também, você encontra em todos os lugares da Europa. Então, assim, é muito, muito fácil, é muito acessível a língua também, tá? E como a gente é falando de língua portuguesa e a língua irmã do espanhol, em termos de estrutura, em termos de conjugação, não tô dizendo que é fácil, porque a língua portuguesa também é difícil, né? Se não fosse assim, não tinha tanta gente aí com dificuldade nos concursos, principalmente de gramática, né? De língua portuguesa. E nós somos falantes e temos dificuldade de português.
Mas é uma língua muito próxima, muito similar, e a cultura latino-americana também tem as suas semelhanças, tá? Então vamos lá, por que raios que o espanhol não fala inglês? Por quê? Né? Já dei todos os dados, agora vamos à parte mais importante da live, do directo. Então vamos lá. Razão número 1. Os espanhóis não assistem filmes em inglês. Lara, mas o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver, eles não são expostos à língua inglesa, tá? E aí imagina, você desde pequenininho, você só vê filme dublado. No cinema, são pouquíssimos cinemas que oferecem filmes legendados. Pouquíssimos. Todos os filmes são dublados na Espanha, tá? É um comércio, inclusive, um ramo bastante interessante para quem, enfim, atores, atrizes, né, que querem trabalhar com dublagem. Gente, é um mercado incrível para trabalhar na Espanha, tá? E México, os mexicanos também, a maioria vê filme dublado. E aí eu fui pesquisar, isso aconteceu ano passado, foi numa live da Cris Passino, que ela tava falando sobre cinema e tal, e aí ela no meio da fala falou assim, gente, eu nem sei, aqui a gente não vê filme legendado, eu nem sei por quê. Quando ela falou, nem sei por quê, eu já fiquei super curiosa e fui pesquisar. Isso vem do fascismo, tá? Dos governos aí autoritários, que na Espanha teve o regime do Francisco Franco, que foi a ditadura dura da Espanha. Tinha na Itália, né, o Mussolini e o Salazar em Portugal. Então eram regimes aí autoritários. E o que acontece, né? Na ditadura a gente tem o quê? A questão aí tem que passar tudo por, né, programas de televisão, filmes, músicas, tem que passar pela censura. Então eles achavam que alguns filmes, eles manipulavam algumas frases, algumas expressões através da dublagem, para a pessoa não saber o que estava sendo falado ali. Então eles conseguiam manipular na dublagem. Só que aí a ditadura passou, né? Francisco Franco, graças a Deus, morreu, porque ninguém é eterno nessa vida. Graças a Deus a gente morre, né? Enfim. E aí passou a ditadura, só que essa cultura da dublagem permaneceu. Então, eles não são expostos. Os espanhóis são... Sabe aquele povo que gosta da própria cultura, no sentido assim... Tem a questão do flamenco, tem as culturas de cada região. Eles valorizam muito a própria cultura. Então, eles não... Os jovens escutam música em inglês? Escutam, mas eles estão tão acostumados a escutar músicas em espanhol também, sabe? Eles, tipo, tô escutando a música em inglês, mas eu quero saber o que tá falando. É legal a música e ok. Entendeu? Então, tem essa questão aí de eles não serem expostos ao cinema, que é uma coisa que a gente consome bastante. E por que eu falo do cinema e o quanto que ele é importante? A Espanha só é o país que mais assiste televisão e que mais vai ao cinema. De 40 países da Europa, a Espanha é o país que mais assiste televisão e que vai ao cinema. Eles gostam de assistir coisas. Então, assim, imagina que quase 40%, assim, praticamente do dia deles, olha, quase a metade do dia, é exposto a informações na televisão ou cinema. Eles gostam de ver coisas, de assistir coisas, né? Novelas, programas, cinema, enfim. Então, isso é um dado super importante da cultura. Veja como quando eu falo que a cultura, ela tá muito associada à língua, são por essas questões, né? Não é simplesmente, não falam porque não sabem, porque não gostam, porque são burros, porque são preguiçosos. Não! O buraco é mais embaixo e bem fundo, como diria minha mãe. 2. Então, a primeira, cinema. 2. Antônio Cabrales, que é um professor espanhol com esse nome, né, gente? Antônio Cabrales. Mas é um professor da University College, em Londres. Ele fez uma pesquisa, pelo que eu me lembro, ele é um professor economista, tá? E a Espanha foi por muitos anos considerada o país mais
pobre da Europa. Então, aquelas crises econômicas, a Espanha já passou por várias situações. A Espanha é um país muito atrasado, no sentido assim, todas as leis, todas as mudanças, todas as evoluções que existem economicamente, a Espanha sempre tá para trás. Espanha e Portugal sempre tá no fim da fila, tá? E até tem esse preconceito também cultural, muitos dizem que os espanhóis são preguiçosos, né? Até em horário. O horário da Europa, né? A linha que corta, que tem ali o horário, a Espanha acho que tá 2 ou 3 horas atrasadas do horário que deveria ser. Vocês não têm noção, é atrasado em tudo. Enfim, mas porque eles levam a vida num ritmo que as pessoas hoje dizem que é um ritmo lento. Mas na verdade eles respeitam muito o ritmo deles. É assim, eu acabei de almoçar, eu tô a fim de dormir, meu corpo precisa descansar, eu vou descansar. Entendeu? Tudo para, tudo fecha, gente. Eu fui pra Espanha, é impressionante. Da 1 hora da tarde, mais ou menos, até 4 da tarde, mas não tem uma viva alma na rua. Madrid, para tudo, assim, você não vê nada. Você fala, meu Deus, cadê o povo? O que tá acontecendo? Some. Simplesmente você tá andando meio-dia, quando você se dá conta que é 1 hora da tarde, a rua tá vazia. Só tem turista, né? E turista desavisado, porque como eu sabia da siesta, o que a gente fez? Eu, minha irmã e minha mãe, a gente foi pro hotel e foi dormir, né? Porque vai fazer o quê? No meio de uma cidade, 4 horas fechada, pro povo dormir. Bora dormir também, bora viver a cultura do país, né? Então, tem essa questão também. Essa coisa do é um país mais pobre, qual que é a repercussão no caso de aprender a língua inglesa? É pobre, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para viajar, para ter contato com outros países, não tem a necessidade, entendeu? Tô ali na minha pobreza, vivendo a minha vida, trabalhando duro para pagar as contas. Vou aprender inglês para quê? E isso a gente não vive no nosso país, gente. Brasil é 1% das pessoas que conseguem fazer um curso de inglês. Só que é menos de 1% que é fluente. Quando a gente fala que é 1% que fala inglês, fala assim, né? Que faz curso. Porque acho que é 0,56 que é fluente. Porque não chega nem a 1%. Gente, é um número muito baixo, é claro. Né? A questão da pobreza, a questão da economia, ela atinge diretamente, né? E aí a gente não tem dinheiro para viajar, a gente não tem dinheiro para fazer um curso, não tem dinheiro nem para parar, não tem tempo, né? Porque tem que trabalhar exaustivamente, não tem tempo nem para parar para assistir um filme em inglês, entendeu? Então, a questão econômica, e é por isso que eu trago essas questões do espanhol para negócios, quando eu digo negócios, mercado de trabalho, é porque pensar na questão econômica, no quanto que ela influencia na língua, tá? Terceiro motivo, então, já falamos do cinema, já falamos da pobreza, agora Portugal está sendo considerado mais pobre que a Espanha, eles só ficam ali, na disputa, do último pro penúltimo, é impressionante. 3. Vacaciones. Quem sabe o que é vacaciones? Vou tomar uma água, porque, olha, eu tô empolgada. Quem é que sabe espanhol já sabe o que é. A Fábia tá falando aqui, eu vi isso em Madrid, da siesta, né? Olha, Thaís. E a Laís tá falando, e jantam muito tarde. Tudo começa mais tarde. Eles levantam tarde, eles tomam café 10 da manhã, aí eles comem alguma coisinha entre meio-dia, assim, que eles chamam do aperitivo, que geralmente é uma bebida, umas tapas, né? Um pedacinho de tortilla. Porque o almoço na Espanha é 3 horas da tarde, não é meio-dia. Eles falam meio-dia, eles fecham pra ir pra casa, então até chegar em casa, porque não é todo mundo que mora em Madrid, né? Por exemplo, Madrid, que é tipo São Paulo, tem gente que mora nas redondezas, né? Então pega trem, 20, 30 minutos, o povo vai pra casa mesmo. Tem gente que demora 1 hora pra ir pra casa, aí por isso que é 3 horas, é 1 hora pra ir pra casa, 1 hora pra comer, dormir e 1 hora pra voltar. Faz as contas, dá certo, é 3 horas mesmo que tem que parar, né? Sorte de quem mora na capital e que demora 10 minutos pra chegar em casa. Dorme mais. Férias. Olá, Thaís. Então, a vacaciones. O que é a vacaciones? A vacação, como diria um aluno meu. Ai, gente. Eu vou de vacação. O que vacaciones tem a ver, então, com falar inglês? Gente, para e pensa.
A Espanha, ela tem uma variedade cultural imensa, tá? Tem o norte da Espanha, que tem lá Barcelona, que é mais industrializada, que tem Gaudí, arquitetura maravilhosa. A gente tem o Centrão, adoro o Centrão. Tem o Centrão, que é um negócio intermediário, literalmente. É desenvolvida, tem tecnologia, mas tem muito museu, tem arte, tem cultura. É uma fusão. Madrid é a fusão dos polos, literalmente. Inclusive, tem projetos aí para os próximos 2 anos, começaram ano passado, para tornar Madrid centro cultural mesmo, assim, e tecnológico. A Espanha está investindo em tecnologia, então veja, ano que vem eu vou falar muito de espanhol para tecnologia, essa coisa de ficar falando inglês aí nessas tecnologias, porque não tem tradução, eles estão trabalhando nisso, tá bom? A Laís aqui, sou louca para ir. Ai, Ju, olha, faça suas reservas e vá, porque é maravilhoso. O duro é voltar, duro não é ir, o duro é voltar. É verdade, porque é maravilhoso. Me encanta Madrid. A Laís tá falando vacaciones, vacation, vacazione. É vacanze, que é italiano, né? Ou é francês isso aqui? Já não sei mais. A Laís também é outra que fala tudo quanto é língua. Então, os espanhóis gostam muito de férias para onde? Tem a Espanha e a gente tem as Islas Baleares e as Islas Canárias, que são lugares que têm temperaturas médias, porque elas estão no Oceano Atlântico. A Espanha tem um pedacinho que pega o Mediterrâneo e tem um pedacinho que pega o Oceano Atlântico, tá? O Mediterrâneo, as águas são mais frias. O Atlântico, a aguinha já é mais vai da praia, sabe? Então tem região de Málaga, né? Todo o sul da Espanha. E eles estão mais para cá. As Islas Baleares está mais no Mar Atlântico, onde a temperatura média anual é 24 graus. Dá praia ou não dá? Então, quem é do norte, que pega um pouquinho mais de frio, no verão vai para onde? Vai pra Alemanha? Não. Que é frio pra cacete? Não. Vai sei lá, pra Inglaterra? Não. Vai pra França? Que França? Vão pra praia, né? As Islas Canárias é tudodebom.com, é quentinha e tem vulcão, né? Não vulcão ativo, né, gente? Não é isso, mas é por conta do vulcão. O vulcão mantém também a temperatura e é uma região de vale. Então, o que acontece? As frentes frias, quando passam... Olha lá, professora de espanhol com conhecimento de geografia, né? As frentes frias, quando passam, elas não conseguem descer, porque como é vale e tem o vulcão e a fumacinha do vulcão, que né, não tá ativo, mas ele tá ali, ele existe, né? Ele cria tipo, como se fosse ele deixa impermeabilizado e a frente fria não consegue baixar. Então, é o ano inteiro aquele calorzinho gostoso, 24, 26 graus. No verão chega a 30 graus, né? No verão aquece. Mas imagina no inverno, que no inverno chega abaixo de 0 em Madrid, que é a região mais central, que é a região que faz menos frio, né? Menos que o norte. Só que nas Islas Baleares, tá ali 24, 25 graus. Super gostosinho, quentinho, dá pra pôr uma regata, ó, ficar de boa. Isso faz com que o espanhol não sinta a mínima necessidade de estudar inglês para viajar pela Europa. E outra, o espanhol é uma língua que os outros países da Europa estudam e sabem. Eu vou falar inglês para quê? Se eu chegar na Alemanha e falar espanhol, vai ter gente que vai me entender? Eu vou falar inglês para quê? Vocês percebem, então, como para eles não é útil falar em inglês. Vamos para a próxima. A próxima é engraçada. Os espanhóis são cabrones, que seriam aí, né, numa linguagem mais bonitinha, né, são cabrones. Eles são muito exigentes. Eles são muito exigentes. O que isso quer dizer, né? Você fala, o que exigência tem a ver? Eles são exigentes no ponto de vista, assim, o que eu gosto, o que eu quero pra mim, né? Eles são cabrones no sentido de... Porque cabron, aqui na América Latina,
É uma pessoa mais assim que não tem muita vergonha na cara, não tem muita vontade. O cabrão na Espanha é aquela pessoa que é determinada, entendeu? Eu sou assim mesmo. Eu gosto. É tipo tiririca. Eu gosto, eu odio, né? Então, assim, eles não gostam de uma coisa, assim, eu não vem querer me forçar a fazer uma coisa que eu não quero. Eu não vou falar inglês, eu não preciso, eu não quero, eu não gosto, né? Então, eles são muito exigentes nesse ponto. Gostam muito da cultura deles, da região deles, da família, das praças, das festas. Espanhol é um povo festeiro. Pensa um povo que gosta de rua. Madrid não fecha, né? Porque o povo fica na rua até 2, 3 horas da manhã. É um povo que gosta de rua, é um povo que gosta de quintal, que são los pátios, né? No sul da Espanha, toda casa tem quintal no fundo, que é onde eles fazem as rodas, igual aqui no Brasil tem alguns lugares que faz roda de samba, lá é roda de flamenco, né? Então, eles gostam muito de ficar em casa, na deles, curtindo a cultura, a arte, a música. Ah, falar inglês pra quê, gente? Perder tempo? Ah, não, fica aqui que tá bom. Tá? A quinta. Tá todo mundo sentado? Ah, Thaís, caramba, faz sentido. Faz sentido. É assim, é maravilhoso que você consegue entender e se libertar desse peso de que tem que falar inglês. Tem nada. Vem fazer parte do time dos espanhóis. A Ju, o que eu amei de curiosidade da Espanha são os bares que você paga bebida e ganha as tapas. É verdade? É verdade? É verdade! As tapas é assim, tem várias coisas em relação às tapas. Eu vou falar um pouquinho disso amanhã, Ju. Vou fazer uma live com a Ana Durão, já chamo pra amanhã, que a gente vai falar de comida, um menu executivo. Então, vou falar das comidas. Eles adoram fazer reunião de negócios em bares, em restaurantes, então vou falar um pouquinho mais das comidas amanhã. Vou deixar você curiosa! Ai, eu amo tapas também. Inclusive, gente, vou fazer tortilha, gravar um vlog com a tortilha. Vamos lá, a última, todo mundo sentado, todo mundo preparado, pega água, vai doer. Isso aqui é pesquisa científica também. A gente sabe que no mundo rolam umas pesquisas muito loucas, né? A quinta razão para eles não falarem inglês é que odiar odiar a língua inglesa e tudo que for cultura relacionada à língua inglesa sempre tá na moda. E, gente, eu não tô brincando. Eu li o artigo, eu achei que era zoeira, mas não é não, tá? Eles realmente têm aquele conceito de, olha, eles são super contra até Papai Noel. Você fala, nossa, mas Natal não tem Papai Noel. Não! Que Papai Noel não tem nada a ver com o Natal pra eles. E não tem mesmo, né? Papai Noel tá lá nas escrituras sagradas. Não tá escrito lá que tem Papai Noel que foi visitar o Jesus Cristo quando nasceu. Papai Noel não deu presente. Quem foi que deu presente pra Jesus? Quando a gente fala de Natal, presente, nascimento, quem foi? Reis Magos. E nem Natal, na verdade, comemora porque sim, né? É uma instituição aí global, tal. Mas quem que eles colocam como símbolo? Os Reis Magos. E as crianças na Espanha não recebem presente no dia 24 para 25, né? De dezembro, mas elas recebem no dia 6 de janeiro, que é o dia dos Reis. Ju, vem amanhã, pode vir. A Fábia ama comida espanhola, boa. Parece até a França. Ah, francês também, detesta inglês, né? Estudei francês pra ir a Paris porque eles não gostam que a gente fale inglês. Não gosta mesmo. Não gosta mesmo. Eles preferem que você fale um francês muito mal falado do que falar um inglês bem falado. A Thaís, quando eu fui pra Espanha, reparei que eles não falavam nada em inglês. Até o Wi-Fi eles não falam. Não, eles falam Wi-Fi, né? Wi-Fi ou Wi-Fi. Mas eles mudam a grafia. Mas não falam como nós, americanizando. Não! Tem brasileiro que eu conheço, tenho vários amigos que falam, então, eu tava vendo lá no Instagram. No Instagram. Isso. Tem várias palavras, eu vou falar de anglicismo também, viu? Várias palavrinhas que eles não usam. Dá spoiler. Quem é que dá spoiler, gente? Eles não dão spoiler. Eles fazem outra coisa.
Tem vários americanismos, anglicismos que a gente usa principalmente no trabalho, né? Home office. Agora a gente tá na quarentena, a gente tá fazendo home office. E espanhol não tá fazendo home office. Eles estão fazendo teletrabalho. Olha que lindo, gente. Eu adoro teletrabalho. Então vamos lá. Eles não gostam, então, da questão Papai Noel. Então eles falam muito da cultura dos Reis Magos, faz as crianças escreverem para os Reis Magos. E os Reis Magos são legais, porque quando o Papai Noel vai entregar os presentes para as crianças, quem é criança boazinha ganha presente. Quem ela não é, o que ela faz? O que ela ganha? Nada. Você acha que os Reis Magos são bonzinhos na Espanha? A minha mãe que fala, espanhol é bicho ruim. Por quê? A criança que não foi comportada, ela não ganha brinquedo. E ela ganha, sabe o quê? Um pedaço de pão queimado, que é o que ela merece. Olha isso, gente. Dão um pão queimado pra criança. Eles torram o pão, queimam o pão e dão pra criança numa caixinha pra dizer que ela foi uma criança ruim no ano. Que tristeza. Mas eu tô dizendo isso porque veja os elementos culturais inseridos de como eles encaram as coisas. Halloween. Halloween é da cultura celta, né? Os espanhóis têm interferência muito dos ciganos, do povo dos egípcios, dos árabes. Os árabes dominaram quase 800 anos o sul da Espanha, né, principalmente. Eles foram subindo. Quando tava chegando lá perto de Galícia, aí o Dom Fernando falou, o que é? Vai querer pegar tudo aqui da gente? Não. Aí foi a guerra louca, né? Porque se tem um povo que matou gente nesse planeta, foi espanhol. Minha Nossa Senhora da Penha. Pão queimado. Muito mais bonito esse teletrabalho. Não é legal? Eu vou no meu teletrabalho, gente. Eu tô usando super agora. Você tá no home office? Eu falo, não, tô no meu teletrabalho. Aí as pessoas riem. E eu falo engraçado, quando fala home office, ninguém ri, né? Ninguém acha engraçado, acha chique falar inglês. Eu não acho chique, eu acho feio. Não avisei que eu ia falar verdades, desculpa. Black Friday, também outra coisa que eles não gostam de Black Friday, não gostam de Papai Noel, não gostam de Halloween, não gostam nada dessas coisas. Tudo que for relacionado, principalmente a americano, a norte-americano, eles não gostam, tá? Então, eles não... Aí eles falam, não tem Black Friday na Espanha? Então, tem as empresas que vão né? Enfim, mundo globalizado, tem empresas que fazem isso, que gostam, que aderem, mas assim, não faz parte da cultura e existe muitas comunidades dentro da Espanha, assim, de pessoas, de empresários, de pessoas importantes que fazem de um tudo para manter ali a cultura espanhola. A RAI, que é a Real Academia Espanhola, ela tem até propaganda na televisão. Agora pensa, Academia Brasileira de Letras ter propaganda no horário da novela, falando de língua, falando de cultura, falando sobre a valorização da própria língua, né? Quando a gente usa os anglicismos, tô dizendo que não pode usar. Eu tive linguística na faculdade, eu aprendi a respeitar, porque quando eu era mais jovem, eu era mais porretinha, assim. Mas eu aprendi a valorizar que a gente tem as interferências, né, as influências e tudo bem. Mas quanto mais a gente usa a língua inglesa no nosso dia a dia, a gente empobrece a nossa própria língua. Eu fiz um trabalho com os alunos da quinta série, há algum tempo atrás, muitos anos que eu não dou aula para criança, mas eu fiz um trabalho, era um texto de 5 linhas. 5 linhas. Era um cara chamado João da Silva e contava como que era o dia do João da Silva, que ele acordava de manhã, aí ele comia um pão com não sei o que, e aí ele pegava o carro, ficava preso na hora do rush, e aí depois ele fazia um break, aí ele tomava um milkshake. E aí, qual que era o exercício? Era o texto todinho, sem negrito, sem sublinhado, sem nada, sem itálico. Os alunos tinham que ler o texto e identificar, acho que eram 15 palavras em inglês que estavam no texto. Tinha aluno que ria da minha cara e falou, prof, tá, é pegadinha, não tem palavras em inglês. Veja, o inglês está tão incorporado na nossa cultura que as crianças, elas nem sabem mais o que é inglês e o que é português. Elas nem sabem, elas acham que milkshake é português. Elas acham que Wi-Fi é português.
É Wi-Fi. Wi-Fi, qual é a tradução de Wi-Fi? Elas não sabem o que é Wi-Fi. O que é home office? Eu perguntei para adultos, vocês sabem qual é a tradução de home office? Eu faço o exercício de anglicismo direto com os alunos adultos. E tem gente que trava, porque fala, ai, como que eu vou traduzir isso em português? Acha estranho. Mas como que você acha estranho a sua própria língua? Trabalha em casa? Você fala, então, eu tô fazendo um trabalho à distância. Você acha estranho falar um trabalho à distância? E não acha estranho falar home office? Você acha estranho? É, gente. É isso. Verdade. Já vou comer... Não, já vou comer não. Ó, vou comer, eu tô com fome, gente, eu não sei. Já vou começar a economizar dinheiro pra compra de pão. Vou adotar com os meus colegas de trabalho. É, gente, adota. E isso é um exercício que eu sempre proponho para os meus alunos. Eu tenho umas amigas que falam assim, então, porque a sua make tá maravilhosa. Eu falo, a minha maquiagem? Aí eu traduzo pro espanhol. Como que tá aí o trabalho home office? Eu falo, meu teletrabalho. Eu sempre enfatizo o espanhol e as pessoas até brincam, falam, lá vem você com o seu espanhol. Aí eu falo, lá vem você com o seu inglês, né? Ironizando. Eu respeito, a gente brinca, muitas coisas na brincadeira mesmo. Mas se a gente for começar a observar no nosso dia a dia, quantas coisas em inglês a gente fala, gente. O pendrive, como é que fala pendrive em espanhol, gente? Vocês têm que assistir eu vou fazer uma live super extra especial de anglicismos. Trazer uns 20 anglicismos que a gente usa no dia a dia e que a gente não tem noção como é que fala nem em português, quizás em espanhol, né? Quizás. Tá bom? É isso, gente. Gostaram da live de hoje? Foi muito difícil engolir as verdades? Até um pouco de água, pra ver se desce melhor. Oi, Profe Gi. Profe Gi, que tal estás? A Thaís amou. Profe Gi, eu já falei por que os espanhóis não falam inglês. Eu vou ver se fica salvo aqui. Depois você assiste, muito legal. Aí você me fala se você gostou. Laís amou. Thaís gostou. O que mais? Gostaram? Vamos, quando tudo isso acabar, vamos todos para a Espanha. Vamos a la playa, oh, oh. Esse Vamos a la playa, a gente canta com uma musiquinha divertida, mas ela é uma música política, vocês sabiam disso? Preciso fazer uma aula especial, tá bom? Vou fazer uma aula lá no YouTube. Vamos a la playa fala sobre os raios radioativos, sobre o perigo da camada de ozônio. Gente, tem coisa para caramba. Até eu fico besta quando eu começo a falar tanta coisa. Vamos para a Espanha, sim. Mil perdones. No pasa nada, Profe Gi. Está sempre muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda. Gente, a Profe Gi, ela também é professora de espanhol. Ela publica os conteúdos. Quem quer saber um pouquinho mais, estudar, sempre indico o seu perfil também, viu? É ótimo. Adoro. A Leila também, coraçõezinhos, carinhas apaixonadas. Andréa maravilhosa, como sempre. Obrigada. Vocês que são maravilhosas. Que seria de mim sem vocês? Tudo maravilhoso, tá bom? À noite, nós temos um outro encontro marcado aqui nesse mesmo local para fazer mais um directo. Também não vou mais falar live, tá bom? Não vou falar mais live, vou fazer um directo. A partir de hoje, eu só vou falar directo. Vou fazer um directo em espanhol e vou falar sobre o quê? Sobre currículo. Sobre currículo e outras cositas mais. Falar alguns documentos, né? Na hora que você tá lá procurando emprego, quando tudo isso passar, quem quiser morar na Espanha, vamos morar todos na Espanha, vamos trabalhar na Espanha, ou qualquer outro país latino-americano. Quais são os documentos? A gente precisa apresentar currículo, carta de apresentação, tem um negócio chamado hoja de vida. O que é isso? Quais são as diferenças? Entrega tudo? Qual que é a sequência? Entrega um primeiro, currículo, depois carta, depois hoja, ou só um, ou só outro. Enfim, vou falar dessas diferenças também às 8 horas da noite. Então estão todas convidadas. Chamem as amigas, aquelas amigas que fala make, aquelas amigas, entendeu? Que fala home office. Fala, não, para com isso, amiga. Agora tá fora de moda falar inglês. Hashtag, saiu da moda falar inglês. Agora a moda é falar espanhol.
Tá bom? Chama as amigas. Quem quer material complementar à noite, currículo, vai ter lá todas as informações dos documentos lá no nosso grupo secreto, exclusivo, mas que está aberto para quem quiser entrar. Podem passar o link para as amiguinhas. Quem não tiver, me pede pelo direct que eu passo para vocês, tá bom? Te quiero mucho también, profe Gi. Maravilhosa. Adoro todas as professoras de espanhol. Estamos juntas nessa caminhada. Quanto mais a gente se unir, mais o mundo vai ficar legal. Cada uma com o seu trabalho, cada uma com o seu jeito, cada uma com a sua identidade, né? Porque trabalho é isso. A gente tem que ter a nossa identidade. E eu tô falando aqui de espanhol para mercado de trabalho. E eu acredito muito que a gente tem que ter a nossa personalidade, a nossa identidade e parar de ficar engolindo aí com angústia e com tristeza uma coisa que você não gosta de fazer. Gosta de inglês? Estuda inglês. Não gosta? Não estuda, tá tudo bem, sabe? Ninguém vai vir aqui puxar seu pé à noite, não. Vai ser feliz, vai estudar uma coisa que você gosta, né? Vai ser útil e, sobretudo, vai aprender e se comunicar e a ouvir o outro e falar da sua essência, falar daquilo que você acredita e escutar o que o outro também tem a dizer. Para mim, a verdadeira comunicação, o verdadeiro fluente em línguas estrangeiras é aquele que ouve, é aquele que respeita e é aquele que também fala, né? Não tem vergonha da sua cultura, não tem vergonha do seu gosto. E os espanhóis, eu aprendo muito todo dia lendo e estudando a cultura espanhola e latino-americana, de que é um povo que tem essa coisa da identidade, né? Eu vejo que, de maneira geral, tô aqui generalizando, claro que não é todo mundo, mas de uma maneira geral os brasileiros têm essa submissão, sabe? Ainda histórica, de aceitar o que o povo impõe ali goela abaixo. Então, assim, se você gosta bem, mas se você não gosta, assuma. Não gosto, não quero, não vou fazer, tá bom? E tá tudo bem. E cada um na sua, tá bom? Tenho muitas amigas que falam inglês, que são professoras de inglês, e eu amo de paixão, tá? É isso! Vamos lá almoçar? Eu vou almoçar porque eu não almocei ainda, porque eu tava louca de vontade de vir aqui falar com vocês. Um besito, senão não fica salva e vocês não conseguem ver a reprise e passar pras amigas. Besito! Nos vemos por la noche!